Como se preparar para debates políticos? Se você é candidato a prefeito e você for para um debate político, provavelmente vai ser a primeira vez que você vai para isso. E a gente nunca é muito bom se não se preparar muito bem quando a gente faz algo pela primeira vez. Portanto, se você vai pela primeira vez para um debate político, é importante que você se prepare muito bem, mas muito bem mesmo. Como você vai se preparar? É se dispondo a participar de grupos, e claro, você vai montar esses grupos para que eles bombardeiem você de perguntas, das possibilidades de perguntas que possam haver nesse debate. 2, se você se comunica bem, fator fundamental. Se você não se comunica bem, o primeiro passo é melhorar a sua comunicação, porque nesse momento você vai estar sobre pressão. E quando a gente está sob pressão, a gente não produz o nosso 100%, aquilo que a gente consegue fazer de melhor, porque a gente está sob pressão, a gente está tensionado. Tudo isso precisa ser analisado. Então, melhorar sua comunicação é um dos pontos. Saber muito bem dados e pesquisas sobre a cidade, sobre o que possa ser perguntado, questionado. Saber treinar isso, sabe? Muito treinar, se preparar. E isso, por isso que é importante você ter uma metodologia e ter uma campanha planejada. Porque nesse momento, quando você for para o debate, se você não se preparou lá atrás, nesse momento você vai estar em campanha, você não vai ter tempo para se preparar para um futuro debate político. Então, tudo isso tem que ser feito antes, isso é planejamento, isso é uma estrutura que você tem que fazer, ou precisa, ou deve fazer para que você tenha sucesso. Na louca, não costuma dar muito certo. Às vezes sim, mas é mais difícil. Desenvolver uma estratégia dos principais pontos a ser abordados. E como você se defenderá dos ataques? Você tem que ter isso em mãos antes. Você precisa de uma equipe que levante isso, de dados, pesquisas e tudo mais, para que você não seja pego de surpresa. E se for pego de surpresa, você tem que ter saídas. Como que as pessoas se defendem quando elas são pegas de surpresa? Normalmente você cria um estilo que você foge da pergunta, você vai para outro campo e não responde diretamente aquela pergunta. Atualize-se com fatos e notícias recentes, pois se você tiver ali num debate e algo for levantado e você não souber, e isso é recente, vai mostrar que você não está atualizado. Como é que você vai comandar uma cidade sem estar atualizado com os fatos, com os acontecimentos, etc. Prepare-se para perguntas difíceis. Elas virão com certeza, perguntas difíceis, perguntas desafiadoras. Você precisa simular nesse treinamento anterior ao debate N perguntas que as pessoas intelectuais que você deve convidar, conversar, quais são as possíveis perguntas que eu possa ser questionado em um debate. E essas pessoas vão levantar. E se você estiver preparado para respondê-las, você não terá problema no debate. Utilize exemplos claros, concretos e relevantes. Não fica, sabe, massificando um assunto que não é interesse da maioria. Procure os assuntos que são de interesse da maioria, porque é a maioria que irá elegê-lo.
e treinar falar dentro de um tempo limitado. Normalmente você tem 30 segundos ou 1 minuto, depende das regras do debate. E você tem 2, 3 minutos para você fazer as perguntas, desenvolver um tema, questionar, etc. Então, treinar isso, quanto que é falar 1 minuto? Treine isso, treine para você ter mentalmente quanto que é 1 minuto. Claro que você vai ter o marcador ali, te orientando, etc. Mas é importante você fazer esse treinamento. Quando eu treino os meus alunos, a gente faz sempre dinâmicas, apresentações de 3 minutos. Por quê? Porque é um tempo básico, bom, e que a pessoa começa a fixar o que são 3 minutos. E isso é importante, você ter uma linha, uma estratégia de tempo. Por exemplo, em sustentações orais, quando eu trabalho com advogados, a gente trabalha 10 minutos, 15 minutos. 15 minutos é o correto. E o que acontece? Você tem que levantar um fato, desenvolvê-lo e concluí-lo em 15 minutos. Você tem pessoas que querem mais tempo, precisam de mais tempo, e você tem pessoas que 5 minutos acabou com o assunto, já falou tudo que tinha que falar. Então, como que eu faço para entender esse movimento, entender esse espaço de tempo e não ficar algo muito rápido, nem algo que ultrapasse o tempo especificado para aquilo que você está levantando? Então, no debate, isso é fundamental, porque quando você não respeita o horário, dá a impressão para quem está assistindo que você não tem noção, que você não está preparado para aquilo. Portanto, esses são alguns detalhes, e tem muitos, que você pode melhorar e se preparar, o que é mais importante, para você participar e ter resultados positivos em um debate.